Oi, minha gente. Eu vim aqui falar com vocês sobre a linda, maravilhosa, extravagante, emocionante reforma tributária. Você já deve ter ouvido falar, né, sobre a reforma tributária, aplaudida por muitos, odiada por outros e que traz angústia para outros tantos também. A gente precisa entender que a reforma tributária ela foi um sonho, né, de muitos brasileiros. Ela foi uma cópia, né, do que existe nos Estados Unidos, mas não foi uma cópia idêntica, né? Temos a originalidade brasileira. E nessa reforma tributária, o sonho era de diminuir a carga tributária e de ter um imposto único, como ocorre nos Estados Unidos, e que esse imposto ele seja calculado por fora, porque ele é mais fácil de visualizar para o consumidor e mais fácil também para quem arrecada. Então, a ideia era essa, né? Aí vai para lá, vem para cá, reforma daqui, aprova projeto, projeto de lei, emenda constitucional, enfim. Nós temos a emenda constitucional 132 e também a lei complementar 214, né, agora de 2025. E tanto a emenda constitucional como a lei complementar 214, elas regulamentam, né, a reforma tributária. Então, a reforma tributária ela vai ter duas fases, né? Então, a primeira fase é sobre a tributação dos bens de consumo, né? Então, reforma de tributação sobre o consumo. Então, essa é a primeira fase. Então, o que tem lá na Lei Complementar 214, ela está enquadrada nesta primeira fase. Na segunda fase, a gente vai ter a reforma da tributação sobre a renda e sobre a folha, tá? Então, a gente ainda não chegou. E durante a primeira e segunda fase, nós vamos ter ajuste na tributação sobre o patrimônio, tá? Então, isso é o que acontece com a reforma tributária. Então, agora a gente vai falar sobre esta primeira fase. Então, essa primeira fase, ela vai justamente alterar a tributação sobre o consumo. Então, sobre o consumo nós temos, né, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. Veja, a ideia era de você ter um imposto único, que era o IVA, que era o Imposto de Valor Agregado, certo? Era isso. Só que o que acontece? Já começa com o IVA dual. O Imposto de Valor Agregado, que serão, na verdade, 2 impostos criados. Sai 5 e entra 2. Né? 2 entre aspas, porque a gente ainda vai ter um outro que poderá incidir em algumas situações. Então, vamos lá. Esses impostos são o quê? O IBS e o CBS. Então, o CBS vai substituir o PIS e o COFINS, e o IBS ele vai substituir o ICMS e o ISS. Ah, Jaqueline, mas você falou também sobre o IPI. Isso mesmo. O IPI ele vai ser extinto e vai nascer, então, um imposto seletivo, que é também conhecido como imposto do pecado. Então, aqueles produtos que são considerados como prejudiciais à saúde e são considerados supérfluos, né, ou que prejudiquem de alguma forma a sociedade, esses, ele é apelidado, né, de imposto de pecado, alguns produtos vão incidir o IS, né, que é o imposto seletivo. Então, veja, não tem um imposto único, a gente tem aí uma substituição de tributos e agora a gente vai ter 3 novos tributos,
né? Então, a reforma tributária que prometia uma coisa, agora a gente já está vendo outra coisa, né? Se formando. E aí a gente muda toda a forma de tributação e de arrecadação. Então, o ICMS e o ISS agora vai ser um só. Um só. Ou seja, quem recolhia só ISS, agora vai recolher o IBS. Quem recolhia só ICMS, agora vai recolher o IBS, né? O CBS é o PIS e COFINS. Então, todo mundo que recolhia PIS e COFINS vai agora recolher o CBS, né? E o fato gerador do IBS e do CBS serão iguais. Então, a mesma base de cálculo que você vai ter para o IBS, você vai ter para o CBS. Só vai ser diferente as alíquotas, né? Outra coisa que é fantástica, fenomenal, e a gente vai explicar depois em outros vídeos, separadamente, é a questão das alíquotas. Veja só, o IBS ele vai ter uma alíquota única, né? E o CBS também. Mas a lei diz o seguinte, que o Senado ele vai definir uma alíquota de referência. Porém, o CBS vai ser uma coisa só no Brasil inteiro, ok. Já o IBS, ele é o somatório da alíquota do município mais a alíquota do estado. E aí, aqui tá, porque hoje a gente calcula pela alíquota de origem. Então, lembra que eu falei que a tributação agora ela vai mudar tanto a forma de apuração quanto a forma de arrecadação. Então, o que é que acontece? Quando ele passa a ser por fora, também ele vai ser cobrado e recolhido para o destino. Então, se eu estou aqui em Recife, estou emitindo uma nota fiscal, mas o meu cliente, ele não está aqui em Recife. O meu cliente, ele está em Caruaru, por exemplo. Então, quem vai ganhar o IBS é Caruaru. Pernambuco e Caruaru, né? Então, vamos supor também que ele não esteja em Pernambuco, ele esteja em João Pessoa, na Paraíba. Então, vai ser recolhido o imposto para o município de João Pessoa e para o estado da Paraíba. Mas veja só, o IBS não é um imposto único? É. Ele soma a alíquota do município e do estado. E aí a gente tem uma coisa bem interessante, por quê? Eu sou um prestador de serviço. Então, hoje, né, na atual legislação, eu recolho o ICMS, o ISS, desculpe. Eu recolho o ISS, né, sobre os serviços prestados. Agora, eu vou recolher o quê? O IBS. O IBS, ele é o somatório das alíquotas do município, como eu já falei, e do estado. Então, cada município vai ter sua alíquota. E cada estado também vai ter sua alíquota. O Senado, ele vai ter uma alíquota de referência, mas o município, ele pode acatar aquela de referência ou ele estabelecer a sua alíquota. Então, não tem mais aquela questão de, eu vou me estabelecer em tal cidade porque é melhor, né? Ou o estado que oferece, isso aí não vai ter mais. Por quê? Porque o imposto vai ser para o destino. Aí você diz, eu recolhi o ISS e era 5%. Tá, agora você vai recolher o IBS, que está previsto de ser em torno de 18%. E o ICMS, hoje aqui, por exemplo, é 20,5%. Aí vai ser 28%. Ou 18%, porque é 28% que eles estão somando o IBS com o CBS. Então, a reforma tributária, não vejo a questão dela ser benéfica, né? Eu só vejo eles tentando unificar ou simplificar, né,
o sistema de arrecadação, mas para o contribuinte eu não vejo ela como sendo benéfica, tá? Então, assim, nas nossas próximas conversas, a gente vai aprofundar sobre como funciona o IBS, os sistemas que vai ter, porque ele não vai ser uma forma única, vai ter regimes específicos, vai ter alíquotas reduzidas, né? E tem também a tributação sobre patrimônio, coisas que não eram tributadas que vão passar a ser tributadas. Enfim, cheio de emoções. Aguardem. Até a próxima.